Namastê, amados, uma ótima e abençoada manhã para todos. E vamos à nossa reflexão, e ela será sobre o tempo, né? O tempo ruge, o tempo tem passado rápido, os dias têm passado rápido, as semanas têm passado rápido, os meses, anos estão passando rápido, já estamos aí quase no final do ano, né? E aí a gente precisa refletir, porque cada vez mais vai acelerar o tempo, as coisas passarão mais depressa por nós, a vida passará mais depressa. E é isto que nós precisamos cuidar para dar significado, para se fazer presente no agora, para viver o agora, para ser feliz agora, para fazer acontecer agora. Fazer acontecer agora, dar significado aos nossos dias, às nossas semanas. Bora lá. Buda, num pequeno trecho, vai dizer assim: tempos dourados, tempos cinzentos, tempo perdido. Aqueles que se torturam com o calor do verão anseiam pela lua cheia do outono, sem nem mesmo temer, se preocupar com a ideia de que estes terão se passado para sempre, mais 100 dias da vida. O tempo é comparável a um pó muito fino, que distraídos deixamos escorregar por entre os nossos dedos sem nem ao menos perceber. Se lhe damos um bom uso, é a ponte por onde fazemos passar a trama dos nossos dias para fabricar o tecido de uma vida significativa. Portanto, tomarmos consciência de que o tempo é o nosso bem mais precioso torna-se essencial para a busca da felicidade. Isso não quer lhe dizer que tenhamos que nos livrar daquilo que é agradável na vida, mas sim que é preciso descartar tudo o que nos leva a desperdiçá-la. Devemos buscar a felicidade, o essencial, e descartar aquilo que leva a gente a desperdiçar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia. Compreendem? Com coisas fúteis e banais do mundo. E projetar para aquilo que realmente é essencial, para aquilo que é primordial da nossa vida, porque o tempo passa muito rápido. Então não podemos perder tempo com coisas que não vai deixar um legado na Terra, um legado para os outros, né? Nós não vamos estar cumprindo o nosso propósito. E nós precisamos ter a maturidade e o raciocínio de pararmos e analisarmos e vermos se nós estamos correndo atrás de algo essencial, primordial, que é o nosso propósito, a nossa essência para a felicidade, ou se nós estamos correndo atrás de coisas fúteis, banais, ao ponto de nós desperdiçar os nossos dias, as nossas horas, a nossa semana, o nosso mês e o nosso ano. Nós já estamos quase no final do ano. E o que a gente tem feito? E o que a gente aprendeu? O quanto nós evoluímos como seres humanos, como pessoas? O que nós produzimos? Qual foi a diferença que a gente fez? Quais são as modificações que fizemos dentro de nós, na nossa vida e ao nosso redor? Precisamos ter a maturidade e a seriedade
de ter essa compreensão. A vida não é uma brincadeira. A vida, ela não é uma brincadeira. A vida não é um parque de diversões. É algo muito mais elevado. Sem causar dano à pessoa, é necessário ter força de espírito para não ceder àquela vozinha que nos sussurra para concordarmos com as incessantes concessões às exigências da vida cotidiana. Por que excitar em fazer tábula rasa do supérfluo? Que vantagem há em nos dedicarmos ao superficial e ao inútil? Qual é a vantagem de nos dedicarmos a coisas supérfluas e inúteis da vida? Como diz Sêneca, não é que tenhamos tão pouco tempo. Não é que tenhamos tão pouco tempo, mas que o desperdiçamos demais. A vida é curta. Sempre perdemos quando deixamos de lado as coisas essenciais, primordiais, ou as adiamos ao nos deixarmos enredar pelas demandas incoerentes da sociedade, coisas incoerentes, coisas irrelevantes da sociedade. Os anos ou as horas de vida que nos restam para viver são como uma substância preciosa que se desfaz assim, podendo ser desperdiçada sem que percebemos. Apesar do seu grande valor, o tempo sabe proteger-se a si mesmo. É como uma criança que pode ser levada pela mão por qualquer pessoa que passe. Para o homem ativo, tempos dourados são aqueles em que ele pode criar, construir, realizar e dedicar-se ao bem dos outros e ao seu próprio desenvolvimento. Os tempos dourados para pessoas ativas, para pessoas que têm propósitos, para pessoas que elas têm ciência do quão preciosa é a vida, de quão preciosos são os dias e as horas. Essas pessoas são aquelas que criam, constroem, realizam e dedicam-se ao próximo e a si mesmo, porque sabe que o tempo é precioso. Para o meditador, o tempo lhe permite olhar com clareza para si mesmo, a fim de compreender o seu mundo interior e descobrir a essência da vida. São os tempos dourados que, apesar da aparente inatividade, permite que ele desfrute completamente do momento presente e se desenvolva as qualidades interiores que lhe tornarão possível ajudar melhor os outros. No dia de um eremita, cada instante é um tesouro e o seu tempo nunca é desperdiçado. No silêncio do seu retiro, ele se torna, nas palavras de Khalil Gibran, uma flauta em cujo coração o murmúrio das horas se transforma em música. A pessoa desocupada fala em matar tempo com qualquer coisa. Vou matar tempo. Que expressão terrível! O tempo fica parecendo então nada mais do que uma longa linha reta, monótona e triste, sem significado, sem sentido. Estes são os tempos cinzentos. Tempos de chumbo que pesam como um fardo sobre aquele que está desocupado.
que não está preocupado com a sua vida, que não está preocupado em cumprir o propósito na terra, que não está preocupado em construir nada, em deixar legado nenhum, que não está preocupado nem com si, nem com os outros. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Estes são os tempos cinzentos, tempos de chumbo que pesam como um fardo sobre aquele que está desocupado, fazendo prostrar qualquer um que não tolere os reveses, a espera, o atraso, o tédio, a solidão. Às vezes até a vida em si. Cada momento que passa agrava o seu sentimento de estar aprisionado. Para outros, o tempo nada mais é do que a contagem regressiva para uma morte da qual tem medo, ou que podem até chegar a desejar quando estão cansados de viver, tá? Tem pessoas que estão cansadas, que estão exaustas, que estão desiludidas, que não vê mais cor na vida, que não vê mais sentido, então elas ficam esperando a morte, da qual elas têm medo e ainda têm medo. Não devemos ter medo. A morte não é o fim, é o começo para uma outra jornada, tá? Não tenha medo da morte. Tu apenas vai deixar esse corpo para ir para um outro plano, evoluir e voltar. Ou que pode até chegar a desejar quando estão cansados de viver. Parafraseando Herbert Spencer, o tempo que não são capazes de matar acaba por matá-los. Vivenciar o tempo como uma experiência dolorosa e insípida, sentir que não fizemos nada o dia inteiro, o ano inteiro e depois a vida inteira revela como é pequena a consciência que temos do potencial para o desenvolvimento que existe dentro de nós. Vivenciar o tempo como uma experiência dolorosa e insípida, sentir que não fizemos nada o dia inteiro, o ano inteiro e depois uma vida inteira. Revela como é pequena a consciência do homem, a consciência humana que temos, do que temos o potencial para o desenvolvimento que existe dentro de nós. O homem, ele não tem a consciência do grande potencial que tem dentro dele para o desenvolver grandes coisas dentro de si e transformar as coisas. E fazer a diferença e deixar um legado para as próximas gerações. E deixar um legado que vão ajudar outras pessoas depois de nós, outras pessoas que virão depois de nós. Nós temos esse dever de nos desenvolver e de deixar um legado nessa terra para as próximas gerações, para que elas tenham instruções, para que elas saibam qual o caminho seguir. É muito importante nós termos a ciência e a convicção disso. Retorno aos tempos dourados. Como aceitamos o fato de não consagrar nem mesmo alguns breves momentos por dia à introspecção
Estamos endurecidos, insensíveis, blasés a este ponto? Ficamos realmente satisfeitos com uma conversinha espirituosa e um pouco de entretenimento banal? Vamos olhar para dentro. Há muito a fazer, há muito a construir dentro de nós para depois, então, levar a mensagem para outros. Vale a pena dedicar um momento de cada dia para cultivar pensamentos altruístas e observar o funcionamento da mente. Que não haja dúvida, essa investigação nos ensinará 1000 vezes mais e de maneira muito mais dourada do que 1 hora dedicada a ler notícias locais ou resultados esportivos, ou seja, coisas banais da vida. Novela, seriados, futebol, coisas fúteis. Não se trata de ignorar o mundo. Mas de fazer bom uso do nosso tempo. De qualquer maneira, não precisamos ter medo de cair no extremo, vivendo como vivemos nessa era de distrações onipresentes em que o acesso à informação geral nos leva bem perto do ponto de saturação. Trata-se, sim, de que estamos estagnados no extremo oposto, o grau zero de contemplação. Isso é muito sério, grau zero de contemplação, porque estamos distraídos com coisas da vida. TV, pessoas, quantas pessoas leem um livro? Quantas pessoas param para meditar para dentro de si? Quantas pessoas param para meditar sobre a vida, sobre as coisas? Elas estão estagnadas, paradas 24 horas na frente de uma televisão. Ou vão para balada, vão beber, vão encher a cara, vão fazer outras coisas. Cada um faz o que quer, tá? Mas só que isso, veja o quão sério, o extremo oposto, o grau zero de contemplação. Zero. E se não tem contemplação, a mente é vazia, a mente é oca, a mente não tem conhecimento, não tem desenvolvimento, a pessoa não se desenvolve, ela não sabe nem quem ela é, qual é o propósito de vida. Ela só está viva, fazendo coisas que não fazem sentido, se apegando a coisas materiais, ao mundo material. Isso é muito sério, não é brincadeira. Podemos dedicar a ela alguns segundos, quando algum revés emocional ou profissional nos força a pôr as coisas em perspectiva. Muitas vezes é necessário, então, alguma força, algum impulso, algum incômodo, alguma intervenção da espiritualidade para que a pessoa ela pare para refletir, para pensar sobre o profissional, sobre o emocional, sobre a saúde, sobre a família, sobre as coisas. Em algum momento a espiritualidade vai te parar, vai te barrar e vai dizer: é hora de pensar, é hora de refletir, é hora de ver como tu tem vivido, é hora de rever a tua vida. Mas como e por quanto tempo? Com muita frequência, só ficamos esperando que passe um mau momento, buscando ansiosamente algumas distrações para mudar as ideias ou refrescar a mente.
Mudam os atores e o cenário, mas a peça continua a mesma. O nosso interior continua a mesma, a nossa circunstância continua a mesma, a nossa situação continua a mesma. A gente só muda o cenário para não pensar na circunstância, no caos em que estamos, na dificuldade que estamos, porque a maioria das pessoas elas buscam refúgio quando algo vem e traz desconforto, traz dor, traumas, elas não querem pensar, elas não querem se curar, então elas vão buscar o quê? Distrações. Distrações, ou seja, ela vai criar um outro cenário, ela vai para um outro cenário, pessoas que também vão fazer parte desse cenário, para que ela não pense, não raciocine, mas mesmo que ela esteja fazendo outras coisas num cenário com pessoas interagindo, as coisas não vão mudar, não vai haver diferença, não vai ter mudança. Por que não sentar-se à margem de um lago, ou no topo de uma montanha, ou em uma sala tranquila, para examinar de que somos feitos no mais profundo de nós mesmos? Primeiro, examinar o que mais nos importa na vida. Quando pararmos em algum lugar tranquilo, sem ninguém, somente você ali, em paz, a primeira coisa, examinar o que é mais importante na minha vida. O que é de mais importante, o que é precioso. E depois estabelecer prioridades entre as coisas essenciais e as outras atividades que forçadamente impomos ao nosso tempo. Podemos também nos beneficiar de certas fases da vida ativa para nos reencontrarmos e voltar o nosso olhar para dentro. Tenzin Palmo, uma monja que passou muitos anos em um retiro, escreveu, a monja Tenzin. As pessoas dizem que não tem tempo para meditação. Não é a verdade, é uma mentira. Eu não tenho tempo. Eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, eu tenho uma festa para ir, eu tenho um evento, eu tenho... É mentira. Um dia tem 12 horas. Se bem administrado, podemos fazer tudo. Só que as pessoas elas botam desculpas para não ter que meditar, para ficar com elas a sós e meditar na vida delas. E buscar o conhecimento e crescer em sabedoria. Elas não querem isso. Você pode meditar quando anda pelo corredor, quando espera que o sinal abra para você no trânsito, trabalhando no computador, quando está numa fila, no banheiro, penteando o cabelo. É preciso criar o hábito de estar presente, sem os comentários mentais. Tu pode estar no presente, fixado no teu agora, meditando, sem verbalizar, mas aqui, trabalhando a mente, pensando, raciocinando, em qualquer lugar ou circunstância, tu pode estar meditando. Meditar não é estar com a mente vazia, isso não existe. A meditação não é que você vai sentar e a tua mente vai ficar vaga, sem nada. Não, meditar é mesmo com pensamentos e coisas passando na nossa mente. E está tudo bem, deixe passar as cenas, mas fique em meditação. O nosso tempo é contado desde o dia que nascemos. Cada segundo, cada passo nos traz mais próximos da morte.
O eremita tibetâneo Patru Rinpoche lembra-nos poeticamente que, à medida que a sua vida passa como um mergulho do sol poente, a morte se aproxima como as sombras da noite se alongam. Longe de fazer com que fiquemos desesperados, não. Uma percepção lúcida apenas, não é para ter medo, não é para afugentar, mas é para termos a lucidez, a percepção das coisas, da natureza das coisas. Ao contrário, nos inspira a viver plenamente cada dia que passa. A não ser que examinemos a nossa vida, daremos por certo que não temos escolha e que é mais fácil fazer uma coisa depois da outra, como sempre fizemos e sempre faremos. Ou seja, rotina, 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 correria, 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 e na verdade são coisas vazias e banais do mundo terreno aqui. Mas, se não abandonarmos os entretenimentos fúteis e as atividades estéreis do mundo, as atividades que precisamos fazer, certamente elas não nos abandonarão, vindo a tomar cada vez mais espaço na nossa vida. O trabalho tem tomado totalmente o espaço da vida das pessoas, porque as pessoas querem status, elas querem riqueza, elas buscam a riqueza. Para analisar, cada hora, cada minuto e segundo é vida. É vida. Pensa que num ano todo, quanto da tua vida tu tem deixado numa empresa? Faz as contas, faz as horas e chega à conclusão que a tua vida tu deixa mais tempo dentro de uma empresa e tu não vive. A tua vida fica toda para aquela empresa, tudo para aquele negócio. A tua vida é doada para o trabalho. Tem pessoas que trabalham quase que 24 horas. Elas estão dando vida somente para aquilo que vai lhes dar uma mixaria. Ou buscando ter vários trabalhos para desfrutar de um pouco de vida. Se adiarmos a nossa vida espiritual para amanhã, a nossa negligência se repetirá dia após dia. O tempo voa. A morte se aproxima a cada passo que dou, a cada olhar que tenho para o mundo, a cada tic-tac do relógio. Ela pode nos alcançar a qualquer instante, a qualquer momento, e não há nada que possamos fazer a esse respeito. Sobre a morte, não há nada que podemos fazer a esse respeito. Se a morte é certa, no momento de sua chegada é imprevisível, pode chegar a qualquer momento, a qualquer instante. Como disse Nagarjuna, 17 séculos atrás, se a vida é assolada por muitos males e é ainda mais frágil que uma bolha na água, é um milagre depois de ter dormido. Inspirar, respirar e acordar disposto é um milagre. No nível prático, se quisermos vivenciar a nossa relação com o tempo de maneira mais harmoniosa,
devemos cultivar certo número de qualidades, ou seja, aquilo que eu falo, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. A atenção plena permite que permanecemos alertas à passagem do tempo e evita que ele se vá sem percebermos. A motivação adequada é que dá ao tempo as suas cores e o seu valor. A diligência nos permite fazer bom uso dele. A liberdade interior evita que ele seja monopolizado pelas emoções perturbadoras. Cada dia, cada hora, cada segundo é como uma flecha que voa para o seu alvo. O tempo certo para começar é agora. E como apreciar o tempo, o valor do tempo, saborear o momento presente? Volte a sua mente para dentro e aprecie a riqueza de cada momento que passa, em vez de ser uma sucessão sem fim de sentimentos, imagens e pensamentos dispersos. O tempo se torna pura atenção e presença, como um fluxo luminoso de outro derretido, de ouro derretido. No instante que acessa os pensamentos passados, os pensamentos futuros ainda não surgiram. Nesse intervalo não há uma percepção do agora, de um frescor prístino, claro, desperto, desnudo, simples. Permaneça um pouco nela, sem agarrar-se a nada, como uma criança pequena que observa uma paisagem imensa, como num telão passando toda a sua vida, passado, presente e olhando para o futuro. Ser um com o fluxo do tempo. Gianni Nakamura vai dizer assim: uma vida boa é aquela que se caracteriza por uma observação completa naquilo que fazemos. Uma boa vida é aquela que se caracteriza por uma absorção completa naquilo que fazemos, com doação, com dedicação, com amor, com entusiasmo, com tesão pela vida. A entrada no estado de fluxo depende intimamente da quantidade de atenção dedicada à experiência vivida. William James escreveu: minha experiência é aquilo e que eu aceito prestar atenção. A minha experiência é aquilo e que eu aceito prestar atenção. Que eu aceito, eu tenho disciplina. Que eu aceito prestar atenção a coisas que são primordiais, que são preciosas. Se quisermos entrar nesse estado, a tarefa deve monopolizar toda a nossa atenção e apresentar um desafio à altura das nossas habilidades. Se for difícil demais, ficarmos tensos e ansiosos, se fácil demais relaxarmos e logo nos sentirmos entediados, na experiência do fluxo estabelece-se uma ressonância entre ação, o ambiente externo e a mente. Na maior parte dos casos, essa fluidez é sentida como uma experiência ótima e que traz satisfação, por vezes até êxtase, como também da agitação e das distrações. É interessante notar que, enquanto dura esse estado, a consciência do eu não existe,
Tudo que permanece na pessoa é o estado desperto e ela se torna uma com a sua ação, deixando de observar a si mesma. Para dar um tempo e para dar um exemplo pessoal, muitas vezes senti isso ao servir de intérprete para os mestres tibetanos. O intérprete precisa concentrar toda a sua atenção no discurso e depois traduzi-lo oralmente, seguindo nessa sequência, sempre sem interrupção, até o fim da sessão de ensinamentos, que às vezes se estende por várias horas. Percebi que a melhor maneira de realizar essa tarefa é mergulhar em um estado mental muito similar ao que o mestre, ao que o Buda chama de fluxo, em um estado de completa disponibilidade, tão livre do pensamento quanto a uma folha de papel em branco, atenta, mas sem tensão. Depois procuro transmitir com minhas próprias palavras o que eu entendi, como ao verter o conteúdo de um jarro que acabou de ser preenchido para outro. Para isso basta lembrar o ponto de partida e o encadeamento do ensinamento, deixando que os detalhes venham surgindo sem força. A mente fica ao mesmo tempo focalizada e relaxada. Dessa maneira é possível reconstruir muito fielmente um ensinamento longo e complexo. Se acontece de o fluxo do ensinamento ser quebrado por pensamento ou um evento exterior, a mágica se perde e fica difícil de retornar o fio da meada. Quando isso ocorre, não são só alguns detalhes que me escapam, mas a mente fica em branco e por alguns instantes não consigo me recordar de nada. Percebi que é mais fácil não anotar nada precisamente para sustentar a experiência do fluxo, que permite a tradução mais fiel possível, quando tudo vai bem. Essa fluidez produz um pensamento de alegria serena, a consciência do eu, ou seja, observar-se a si mesmo, fica praticamente ausente. O cansaço desaparece e não se nota ao passar do tempo, com o fluir de um rio cujo movimento é impossível de distinguir de longe. Prática do caminho atento. Andar somente pelo prazer de andar, livre e firmemente, sem nos apressarmos. Estamos presentes em cada passo que damos. Esteja presente em cada passo que você dá. Esteja presente em cada trajeto. Esteja presente em cada função. Esteja presente em cada atividade. Esteja presente. Esteja completamente entregue na tarefa que você está fazendo. Quando queremos pararmos de andar, damos toda a atenção à pessoa que está à nossa frente, às nossas palavras e à nossa escuta. Pare, olhe em volta e veja como a vida é maravilhosa, como a vida é sublime. As árvores, as nuvens brancas e céu infinito. Ouça os passarinhos, delicie-se com a brisa suave. Caminhemos como pessoas livres. Caminhemos como pessoas livres. Não pessoas rígidas, não pessoas frias, pessoas que estão totalmente dominadas pelo mundo material, pelo capitalismo, sentindo os nossos passos ficarem firmes, cada vez mais leves como o nosso andar.
como o nosso andar deve ser leve. Por isso que eu digo, quando puder, vá para a natureza, vá para um riacho, vá ficar no meio da natureza, fique descalço, sinta teus pés aterrar na terra mãe, na mãe Gaia. A gente veio do pó e do pó voltaremos, a gente foi feito do barro. Sinta teus pés conectados com a mãe Gaia, com a mãe terra, com a mãe natureza. Sinta o vento tocar no teu rosto, a brisa tocar, sinta o sol te aquecer. Ouça o barulho do vento, ouça os pássaros, ouve o barulho das folhas das árvores se balançar, ouça o fluir da natureza, o fluir da vida. Ouça, tenha mais sintonia, se conecte mais. Apreciemos cada passo que damos. Apreciemos cada passo que damos nesta vida, amados. Vamos apreciar a vida. Vamos sair do automático. Pessoas estão vivendo automaticamente, algo automático. Trabalho, estudo, enche a agenda para estar em diversos lugares, fazer diversas coisas, mas já está automático, já é mecânico, é como se fosse um robô já, os seres humanos estão se tornando um robô. Bonitinho, que se levanta, se arruma, pega, vai pro trabalho, volta para casa, come, volta pro trabalho, volta para casa, vai para uma festa, vai para um jantar, coisas automáticas. Não saia disso, saia da Matrix. Saia da Matrix. Quando você despertar da Matrix, quando tu sair da Matrix, então tu vai saber o que é viver. Então tu vai saber o que é a vida. E a vida ela é simples, a vida ela é prática. A vida ela é um fluxo como um rio. A vida ela é suave. A vida ela tem cor. A vida ela é preciosa, o tempo é precioso. Vamos parar para pensar, vamos raciocinar. Vamos deixar um pouco as coisas do mundo, vamos deixar as coisas cotidianas um pouco de lado e vamos ver a outra parte ali. Porque a vida, ela é um sopro. Se você soubesse que hoje era o teu último dia, do que você se arrependeria? Se hoje fosse o teu último dia, quais sentimentos veriam à tona? Se hoje fosse o seu último dia, tu teria vivido da forma que você gostaria? Tu teria satisfação? Não, eu vivi plenamente. Não, eu fui feliz porque eu fiz o que eu gosto, eu fiz o que eu amo. Eu cumpri o meu propósito, eu deixei o meu legado. Ou você começaria a chorar, ou você entraria em pânico. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu só trabalhei, trabalhei, corri atrás do vento, corri para conquistar carro, conquistar casa, conquistar palácio. Meu Deus, tudo que eu queria era ter mais tempo para viver com a minha família, com meus amigos, para fazer mais coisas que eu gosto, me conectar mais comigo, poder usufruir mais da natureza, estar mais em contato comigo, estar mais em contato com Deus, estar mais em contato e mais presente no meu agora.
Se hoje fosse o seu último dia, qual é o resumo da sua vida? Você estaria satisfeito? Ou você olharia para trás e pensaria, o que eu fiz na minha vida? O que eu deixei de fazer? O que eu desperdicei a minha vida, eu desperdicei o meu tempo muito com coisas que não valiam a pena, que não fazia sentido. O tempo voa, o tempo ruge. E nós não sabemos quando será, quando sucederá o nosso último sopro de vida. Certo, amados? Essa foi a reflexão, esta foi a mensagem, e eu espero de todo o coração que a gente comece a olhar para o outro lado também da vida, a retirar as coisas fúteis, banais, a não desperdiçarmos mais o nosso tempo. Não desperdice a sua vida, não desperdice o seu tempo. Viva tempos dourados, vivendo o seu propósito, construindo, realizando, fazendo bem para o outro e fazendo bem para si, se conectando no presente, no aqui e agora, vivendo cada segundo, sabendo que é precioso, sabendo que é único. E buscando se reconectar consigo mesmo e com o sagrado. Certo, amores? Um beijo no coração de todos. Arion.